Um abraço, amigos e amigas do Histórias da Bola. Estamos de volta. Prazer enorme em reencontrá-los. Ele atuou em 3 frentes do nosso desporto: futebol de campo, como jogador e árbitro, e como destacado atleta do futsal. Em mais de 25 anos de dedicação, construiu uma bela história e firmou-se como personagem eterno, digno, dentre outras coisas, de vir aqui compartilhar conosco este Histórias da Bola. Falo de Célio Ronaldo da Silva, o Ceim, que foi zagueiro no futebol de campo, back parado e ala no futsal, e atuou como árbitro nas 3 ligas de futebol amador do Vale do Aço. Ceim nasceu em Coronel Fabriciano no dia 16 de março de 1970, filho do senhor José Romeu da Silva, mais conhecido como o senhor Zé Pretinho do Caminhão, e de Dona Maria da Conceição Gomes da Silva. Ceim tem os irmãos Ailton, César, Sérgio e Adriana. Ele foi casado pela primeira vez com Geralda Rodrigues e teve os filhos Ruth, Soraya e Rafael. E do segundo matrimônio, com Regilene Pereira, tem os garotos Cauã e Kaique. Não estudou muito, como a maioria dos infiltrados no mundo da bola, desde novo. Completou apenas o primeiro grau na Escola Estadual Júlio Kubitschek, em Coronel Fabriciano. Depois de tentar, até os 20 anos, ser jogador profissional e não ter vingado, voltou para o amador e profissionalizou-se como motorista. E foi dirigir ônibus, tendo trabalhado na antiga Águia Branca, hoje Autotrans, e na Univale e também na Aviação São Geraldo. No futebol, começou na base do Iguaçu, passou pela Uzipa, pela Cearia, com destaque, a ponto de ser levado para o juvenil do Atlético em meados dos anos 80, onde ficou 2 anos. De lá, o antigo foco de talentos, o Santa Teresa, da Grande BH mesmo, foi para lá, onde permaneceu por uma temporada. Seguindo então, posteriormente, para o Cruzeiro, já nos juniores em 1988. No ano seguinte, voltou ao Vale do Aço, passando a atuar em destacadas equipes de futsal, quem não se lembra dessa época áurea, e também no futebol amador de campo. Dentre essas equipes de futebol amador, o Cariru e o Paraíso. Além de incursões como reforço, ao lado de algumas peças como Juninho Lola, em selecionados de cidades como Divinolândia de Minas, Piedade de Ponte Nova, Inhapim, por aí vai. Não atuou há muitos anos, tendo feito a opção logo em seguida pela arbitragem. Recebeu então a primeira oportunidade na Liga de Desportos de Ipatinga, com o então diretor de árbitros, Orlando Barbosa. De Ipatinga seguiu para o futebol de Timóteo, na Liga Cesitana, de onde passou para a Lidecel, a Liga Desportiva de Coronel Fabriciano. Em 2013, um incidente o levou à cadeira de rodas, mas não a ponto de abater o seu otimismo e o seu bom humor, pois a vida continua e as esperanças de voltar a uma vida normal também. Enfim, são inúmeras passagens, histórias marcantes que vamos acompanhar a partir de agora, com mais um ótimo programa, com certeza. Conosco, então, Ceim, o Célio Ronaldo, o jogador das pernas tortas, o Cambotinha, polêmico, mas autêntico, e igualmente de algumas passagens hilárias. Ceim, obrigado aqui por ter aceitado o convite de Histórias da Bola, chegou a sua vez, sabia que ia chegar. Como é que foi esse início como jogador? Quem te levou para jogar nas categorias de base da escolinha do Iguaçu? Como é que foi isso? Primeiramente, obrigado pelo convite. Nós tínhamos, no Cruzeiro, uma equipe, um pessoal que sempre ficava batendo na peladinha, né? Hoje, onde que é a escola Pato Donald, né? Aí ficávamos jogando, brincando, aí resolvemos um dia, né? Ir lá no Iguaçu, ficamos sabendo que tinha uma escolinha. Resolvemos ir, né, na época para lá, o Wagner Cabeça, resolvemos ir para a gente fazer um teste lá, né? Aí chegamos lá, fizemos o teste, o pessoal gostou, né? Quem que era o comandante dessa escolinha, né? Na época já quem era o Ananias. Ananias. O Ananias. Ele chegou a ser goleiro do Iguaçu, inclusive. Isso, ele comandava as escolinhas. Chegou, aí viu que a gente tinha, né, sabe bater na bola, aí começou dando a oportunidade pra gente, né, participar dos campeonatos. Fomos ali, treinava toda quarta-feira, né? Aproveitava e passava, tinha uma feira ali no Iguaçu, né? Na quarta-feira, passava pela feira e íamos jogar bola ali no Iguaçu. Você já, na escolinha, já foi para jogar de zagueiro ou chegou lá o Ananias que te... Não, eu por causa das pernas tortas, né? Eu sempre admirei muito o Adílio, do Flamengo. Na época, então, eu gostava, né? Que a gente vai se espelhando, né? Com esse negócio de criança, né? E eu me espelhava muito no Adílio, do Flamengo.
Então eu vou jogar de meia direita. Ah, quis jogar de meia De direita. meia direita, camisa 8, igual a Adílio. Entendeu? Aí chegamos, fomos jogando. Aí fomos jogar num jogo contra o Ideal, né? Já de escolinha. E eu jogando de meia direita e a gente tomando uma sacolada. E eu nunca gostei de perder, né? Nunca. Saber perder é uma coisa, mas gostar, eu nunca gostei de perder. Aí nós tínhamos perdendo de muito, eu falei, eu vou lá para trás, eu vou, né, qualquer coisa de menino, vou começar a chutar aqueles meninos lá, a gente perde menos. Aí fui jogar de zagueiro, a Ananias falou assim, eu acho que a sua posição é zagueiro. E desde então, fomos jogar de zagueiro. No dia que tomou uma sapatada, voltou para a zaga para tentar resolver e virou zagueiro. É porque na época nós já tínhamos, o Iguaçu já tinha, que hoje é presidente, né? É presidente do Iguaçu, o Romeu. Então o Romeu muito forte, né? Zagueiro muito forte. Então a Ananias vivia muito assim com o Romeu. E naquela escolinha, assim, sem querer, eu me espelhei nele, né? Chegar junto. E nós tava perdendo de muito. Depois que eu fui lá para trás, a coisa deu uma melhorada, né? E daí para o Zipa? Quem que te levou para o Zipa? O Zipa foi o Nicodemos. Nicodemos. Né? Na verdade, nós fomos também para o Zipa através do Wagner, né? Do Wagner Fernandes, Wagner Cabeça. Na verdade, o Wagner foi convidado, né? Num jogo, viram o Wagner jogando, aí o Wagner foi, né? Aí assim que ele foi, falei, se o Wagner foi, eu vou também. Você já era tirado desde essa época? Se o Wagner foi, eu vou também. Mas sem ninguém te chamar, você resolveu? Não, eu fui sozinho, né? Aí chegamos lá, aí o Nicodemos estava vindo do veneziano nessa época, né? Com a categoria de base. Aí eu cheguei e para jogar na escolinha da UZIP na época era muito difícil, né? A concorrência era muito grande. Aí o Nicodemos, sei lá, coisas da bola mesmo, né? Resolveu, num treino lá, deixar eu participar. Só entrava no finalzinho do treino, só no finalzinho. Aí um dia deixou eu participar e deixou entrar, aí eu não saio mais não. Aí deixou... Mas já como zagueiro, né? Já como zagueiro. Aí fomos jogar de zagueiro e fomos ficando, e fomos nos aperfeiçoando, olhando... Você chegou a ficar no Zipa quanto tempo? Fiquei no Zipa 11 anos. Que isso? 11 anos, né? Transformação de bola mesmo toda no Zipa. Boa, saí dali pronto, né? Como vários garotos hoje da região. Você teve uma passagem pela Cearia antes de ir para o Atlético ou foi da Zipa que você foi para o Juvenil do Galo? Da Zipa eu fui para o Atlético, né? Aí já para o Atlético eu fui convidado, né? Na época do Atlético, Eugênio Salomão, Salomão. Baiano. Tiveram aqui num jogo, né? Aí a escolinha naquela época que fazia um trabalho perfeito com a escolinha, as escolinhas jogavam antes dos times principais, né? Ou então nos intervalos, né? Aí o Eugênio me viu jogando e me convidou, né, naquele dia. Aí ele convidou, eu falei, se você for lá e conversar com meu pai, aí ele falou, então eu vou lá conversar com seu pai, aproveitando que eu já estou aqui, depois você vai. Eu falei, não, depois não, se meu pai deixar, eu já vou hoje a vez. Aí ele foi lá, conversou com o pai, né? Na antiga churrascaria Oásis que tinha aqui, meu pai foi lá, aí meu pai falou, ele que sabe. Aí eu já arrumei... Você tinha o quê? 15 anos nessa época? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu saí de casa com 13 anos e até hoje não voltei. Mas dentro da liberdade, o pai falou, você quer ir? Não. Aí fomos para Belo Horizonte. Você não foi sozinho, não? Foi alguns parceiros na época que o Atlético esteve aqui, o Alvarenga já jogava no Atlético, né? Aí... Não, nessa leva aí, só foi você? Nesse dia só foi você? Nesse dia foi eu e meu irmão. Qual deles? O César. O César. Porque o Atlético vinha... naquela época, quando você tinha o Atlético pegava um jogador, a maneira de pagar era você fazer um amistoso na cidade do jogador, né? Então meu irmão tinha ido e tinha dado certo, então tinha que pagar esse jogo para o Zipa, né? Para liberar o jogador. Aí quando veio para pagar o
o César, né, que é meu irmão, aí me viu jogando, não sabia que a gente era irmão, acabou coincidindo. E o César jogava de quê? O César jogava de ponta direita e centroavante. Aí fomos para Belo Horizonte com 13 anos. Quem que era melhor, o César ou o Cém? O Cém. O Cém é melhor que o César. Cém. Mas o melhor da família é o Ailton. O Ailton. É, muito mais habilidoso, né? César é um jogador muito forte, né? Muito forte, muito rápido, né? Ailton é muito habilidoso, né? Mas o Cém é a cabeça mais pensante, né? Entendeu? Como é que a cabeça pensante? A cabeça dentro do campo, né? Dentro do Até campo. Ela ficar até ela subir. Agora depois que subiu, aí só Deus. Lá no Atlético você já foi direto pro infantil, então? Fui pro infantil. Chegamos no Atlético no início de 83. O Atlético estava fazendo um time para disputar um torneio pan-americano na Argentina. Uhum. E nós fomos para a Argentina nessa época, né? De ônibus, né? De ônibus. Aí nós fomos de ônibus. O Cruzeiro depois, nessa oportunidade, também veio para Patinga e buscou o William Abreu e o Cleidinho, né? O Cleidson. Que também foram o Cleidinho como goleiro e o William Abreu. Exatamente, o goleiro. E nós fomos também para... Eles foram com o Cruzeiro e eu fui com o Atlético. Nós fomos disputar um torneio lá na Argentina e chegamos lá na Argentina, a semifinal foi Cruzeiro e Atlético. E o Atlético ganhou de 1-0. Ah, o Atlético foi para a final do torneio. Nós fomos para o final do torneio e fomos campeão lá, né, nesse torneio. No primeiro ano, primeira disputa. Fomos campeão no início de 83, tinha 13 anos de idade. Quem que era o Eugênio. Era o Eugênio Salomão, né? Eugênio Salomão. Aí no ano seguinte você permaneceu? No ano seguinte nós continuamos no Atlético, né? Em 84, continuamos no Atlético em 84 até 85. Quando fomos campeão em 85, né? Na 85 aí foi a leva dos mais conhecidos, o Moacir, né? Que depois jogou, volante. O Moá, que jogou no Corinthians, jogou na Seleção. Assis, goleiro, né? Grande parceiro. As pessoas mais que vingaram, né? Nessa época. Mas em 85, fomos campeão e chegamos na semifinal do campeonato em São Paulo, né? Que nessa época tinha a Taça São Paulo de infantil. Né? Nessa época nós chegamos também na semifinal e perdendo na semifinal para o Grêmio de 1-0, gol do Assis, irmão do Ronaldinho. Ah, do Assis, o empresário do Ronaldinho. O homem realmente... O Canhotinho é tipo Maradona, né? Meio gordinho, mas o homem jogava. Mas com ele não teve jeito de tirar uma casca, não? Ah, não, nós jogamos ele no Alambrado lá, né? Mas é um jogador muito forte, né? Igual o irmão, não cai fácil, né? Mas tentamos, né? Mas perdemos de 1-0. Esse foi o seu último ano no Atlético? Esse foi o último ano no Atlético, 85. Aí depois você foi para Santa Teresa? Fomos para Santa Teresa em 86, né? Já o Atlético dispensou, né? No final de 85. E aí resolvemos ir para o Santa Teresa em 86. Teve uma temporada no Santa Teresa e lá você teve você recomeçou a carreira. A melhor fase da minha vida. É? Melhor fase da minha vida. Santa Teresa. O seu Zezinho, né? O seu Zezinho, Fernando, né? Carlos Magno, né? Foi a melhor fase que realmente me estruturaram. Você recuperou o seu futebol? Recuperou. Principalmente a cabeça, né? Você um baque, né? Você saiu do Atlético, foi para Santa Teresa, e daí despertou o interesse do Cruzeiro, foi isso? Isso. Fizemos um campeonato ótimo no Santa Teresa. Em 86, né? O campeonato que nós chegamos a final, já com o juvenil, que é difícil uma equipe chegar na final, né? Com certeza. E fomos para a final contra o Atlético, né? Tiramos o Cruzeiro, ganhamos o Cruzeiro de 1-0, né? Em Firmeza, e fomos para a final contra o Atlético, que infelizmente na final o Galo ganhou. O Atlético ganhou de 1-0 e nós ficamos com o vice-campeonato. Mas de qualquer maneira foi só de chegar, né? Até hoje, né? Nós vimos aí a dificuldade dos times do interior chegar na final. Entendeu? Chegou na final, é um grande passo. Né? Até hoje continua. As diferenças são muito grandes, né? De um time da capital para um time do interior, as diferenças ainda continuam muito grandes. Estrutura, né? Estrutura, né? Hoje ainda, né? Hoje o interior tem melhorado muito, né? Melhorou muito. Né? E principalmente para essas pessoas que já tiveram
num time grande e tem a oportunidade de trabalhar no interior, então aquela leva que você pegou, né, que você teve lá, leva essa bagagem, você leva essa bagagem para lá, né, e ajuda muito, e vai agregando valores, né? Pega uma pessoa que tem e vai agregando, e vai ajudando. Sobre a sequência da carreira do Ceen, o então jogador Ceen, que depois ele teve passagem pelo Cruzeiro, depois do futsal, a gente vai se ater a isso no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz como personagem Célio Ronaldo da Silva, o Ceen, o polêmico Ceen, mas o autêntico Ceen também, o jogador das pernas tortas do futebol de campo, do futsal, que posteriormente migrou para a arbitragem do Vale do Aço e construiu aí sua história, conforme eu disse na abertura do programa. 25 anos de futebol aí, jogando, apitando, participando efetivamente no contexto, talvez contando com as suas passagens pelas divisões de base de Atlético, Santa Teresa e Cruzeiro. Exatamente sobre o Cruzeiro que a gente vai falar agora. Que quem te levou para o Cruzeiro depois daquela destacada passagem no Santa Teresa? Quem me levou para o Cruzeiro foi, na época, um amigo do Gomes, que é o Eberson, né? Uhum. Eu tinha uma vontade de trabalhar nas Minas, né? A vontade da minha mãe, né? Então, em 86, eu estava com 16 anos, vim em Ipatinga fazer férias, né? A minha mãe, uma senhora sempre evangélica, né? Por que você não para de mexer com esse negócio de bola? Faz a inscrição nas Minas. Vai trabalhar, esse negócio de bola não vai dar certo. Podia ter escutado dela, né? Aí nós resolvemos fazer uma inscrição, né? No Senai, né? No Centro de Formação das Minas. Que depois, posteriormente, veio chamar, né? Me chamou. Nessa época que me chamou, eu já estava no Santa Teresa, né? Tava eu e o Ney da Mata. Ney da Mata. Né? Meu parceiro, meu amigo. Ele era lateral na época. Ele era lateral direito. Né, muito bem. Estava vindo do Valério, né? Campeão um ano com o Misael. E a gente estava no Santa Teresa. Aí chegamos, resolvi, o Centro de Formação me chamou, né?
Aí eu deixei o Santa Teresa, né, para lá e vim trabalhar, vim do Centro de Formação. Na Centro de Formação conheci o Everson, né, que era um dos instrutores de Educação Física da Uzi Minas, e me viu jogando. Ele falou, rapaz, você tá doido? Você deixar de jogar bola para trabalhar na Uzi Minas? Só que né? Inverteu a sua cabeça. Aí eu tô no Senai, né, na turma... O que Dona Maria, vocês não falou, não adiantou? É a cabeça, né? E é a cabeça de um rapaz de 16 anos na época. Né? Um vai pra lá, vai pra cá. Aí estávamos no Centro de Formação. O Epson, não, você não vai ficar aqui. Vou ligar para um amigo meu. Vou ligar, que era amigo do Gomes, né? Aí fomos lá, conhecer, né, o Carlos. Chegamos lá, dentro da... E o pessoal de Santa Teresa, do Cruzeiro, me conhecia de Santa Teresa. Não, nós já estávamos atrás dele. Aí ficamos no Cruzeiro uma época lá para jogar no Júnior, né? Nos juniores, no Júnior. E já uns 2, 3 treinos. Já o Júnior naquela época treinava com o Carlos Alberto. Eu já fui fazendo. Os caras no Cruzeiro não me colocaram para fazer teste, porque me conheciam, já me colocaram para treinar com o Júnior. O primeiro treino do Júnior, Carlos Alberto Silva já me viu treinando. E eu muito à vontade, né? Tava cheio de graça, né? Muita vontade. Carlos Alberto Silva viu e gostou. Falou, não, vamos... Segurar esse neguinho aí. Vamos segurar esse neguinho aí. Mas só que na primeira oportunidade que eu tive, eu aprontei. Qual foi a aprontação? Foi vacilo, né? Mas foi, passou. Hoje é história. Hoje é história. Aniversário do Assis, né? Que tinham jogado no Atlético junto, moravam... O Assis, o goleiro. O Assis, goleiro. Morava na casa dele, era aniversário do Assis. Aí eu falei, eu vou... Como é que é o aniversário de um parceiro meu? Eu não vou lá, tem que ir lá. Aí fui lá, né? Tínhamos chegado e eu estava com um profissional. Nós íamos jogar em Sete Lagoas. Fui para casa do Assis, cheguei, né? O Assis também esteve lá. Então, falei, gente, eu tenho que ir embora, que eu tenho que viajar. E eu vou até mais cedo. E o Assis, na época, morava no Campo Alegre, né? E a gente já morava, já estava lá no Amazonas, lá no centro. No centro da Avenida Amazonas. Aí eu falei, vamos embora mais cedo, porque eu vou ter que viajar. Quer dizer, não era nem para ter ido na festa. Nem para ter ido na festa. Aí, quando eu chego, passo perto, querendo chegar mais cedo, mostrar que eu estava afim, que eu estava com vontade. Quando eu chego, tô chegando lá, porque eu tô com o ônibus parado lá, né? Aí os caras, cadê o menino? Cadê o juvenil? Cadê o juvenil? Eu tô chegando. Aí cheguei, os caras, você não vai não? Falei, não vou, ué. Eu vou ali arrumar a roupa. Falei, não, mas você tá atrasado, casualmente. Você vai arrumar a roupa? Vambora. Aí fiquei para trás. Aí naquela confusão, arrumei um taxista lá, que era cruzeirense também. O cara saiu correndo atrás do ônibus lá na avenida. Nós não conseguimos pegar o ônibus. Entramos, chegamos lá, ficamos na reserva. Todo mundo entrou. Tinha um ganho de 5-0, todo mundo entrou, de menos eu. Aí eu falei, a casa caiu. Entendeu? Aí no outro dia já mandaram pro Júnior, né? Voltamos pro Júnior, caso aberto não, pra mim não serve. Mas disciplina, né? De cara, né? De cara já chegou, né? E na época não, né? O pessoal não aceita mesmo. Né? Não tem jeito. Aí já viemos pro Júnior. E do Júnior já, os caras, né, já estavam numa fase de transformação, né? Aí os caras resolveram dispensar, querendo mandar pro time do interior. Eu falei, não, vou voltar para casa. Aí eu falei, vou parar com isso. Aí você voltou para lá e foi onde você veio pro futebol amador. Aí você veio do Cruzeiro, você veio primeiro pro futsal ou pro futebol de campo? Aí nós viemos pro futsal, né? Qual time que você... Aí nós começamos, na época, o Novo Cruzeiro tinha, o Eziel fazia no Novo Cruzeiro, tinha já um Carbomax. Carbomax, que disputava os campeonatos. Era uma loja, né, parece que de BH ou de algum lugar aí, que dava a camisa pra gente, né, a gente fazia propaganda e começamos ali com o Carbomax e fomos entrando, e para entrar também era difícil, tinha muita gente. E fomos agregando ali até pra gente... Você jogou no futsal do Carbomax e depois? Fizemos um time no Carbomax, né? Time já para substituir aquelas pessoas que estavam na frente, né? Gilson, né? Eziel, aí veio aparecendo eu, William, Cabeça, que
os caras foram, né, trabalhando com a gente devagarzinho. Vamos chegando devagarzinho. Aí Quem que era o treinador? Cosme. Cosme Matos. Cosme Matos. Aí foram pegando, né, os caras já Ele ficava chorando, abraçando, você chorando, aquela coisa, você chorando. Do mesmo jeito até hoje. Né? Muito carismático, né? Aí fomos, colocava um, né? Sempre colocava um menino, tirava. Aí toda vez só colocava a gente quando o time tava perdendo. Aí a gente encostava no placar. Aí colocava. Aí um dia, né? Vamos dar um grito nele, pô, só coloca a gente tá perdendo. Aí foi conversando com os caras mais velhos, não, vamos fazer uma substituição e tal. Aí foi colocando eu, o Wagner, né? O William para jogar, o Gito. E nesse primeiro campeonato, qual foi a classificação? Foi do torneio regional? Foi do Ipatinguense ou regional? Não, a primeira nós fomos disputar um regional que nós perdemos por Paraíso da Borracha, né? Tomamos chocolate, né? E depois no outro seguinte, né? Porque era vários campeonatos dentro de um ano. Nós fomos jogar, já chegamos um pouquinho mais, fomos contra o caso de campo, né? Do Galego, né? O poderoso caso de campo. Não tinha jeito. Maradona, Galego. Aí como é que faz para marcar esses homens, gente? Vamos correr e fomos aprendendo, né? Vai perdendo. Além do Cabo Max, qual outra equipe você defendeu no futsal? Aí depois eu joguei futebol de salão, joguei no Cabo Max, né? Jogamos no Depósito Bela Vista, né? Depósito Bela Vista. No Depósito Bela Vista, foi o time que... Né? E depois o Depósito São Jorge, né? Que é o time que mais... E o Cém, com aquele carisma todo, bom criador de casa também, polêmico muitas vezes. O Cém gostava, já pedia, mordia um dinheirinho para jogar? Já. Eu vou assim, eu não tive muita cabeça para jogar futebol, mas eu tive muito cabeça para saber administrar aquilo que eu ganhei. Tá. Né? Quer dizer, mesmo assim, eu não tendo estourado na vida de futebol, eu consegui comprar 2 casas. Né? Tive 2 casas, né? Então, administrar o pouco que eu tinha. E daí do futsal para o futebol de campo, você chegou a conciliar com o futebol de campo, como é que foi? Não, porque você veio jogar depois, no primeiro foi no Cariru, é isso? No Cariru a gente já jogou, no Cariru com o Sogeci, né? Sogeci tinha, na época trabalhava na Sanco e resolveu pegar o time do Cariru e fazer entrar na 2ª divisão. O Cém, deixa eu te fazer uma pergunta. O Cém jogou, mas o Cém foi trabalhar nesse período? Não, o Cém não podia, porque o Cém era de menor. É menor. Era de menor. Nessa época nós acertamos, eu precisava de fichar um irmão meu, Sérgio. O Sérgio. Então, naquela época a gente trocava essas coisas. Você fez a permuta, então, mas o Sérgio foi trabalhar? O Sérgio foi trabalhar e eu fui jogar. Entendeu? Esse é o preço do contrato. Esse é o preço do contrato. Você ficha meu irmão, eu estava casando na época, né? Precisando trabalhar, trabalhava aí no Pão de Açúcar, né? Aí eu falei, então vocês ficham meu irmão que eu vou jogar. Aí foi dito e feito. Você jogou no Cariru e depois do Cariru você jogou no Paraíso? Depois aí fomos pro Paraíso, né? Que fez um time, foi aquele Paraíso que fez um time massa, com o prefeito lá, né? Com o Maneca, né? Maneca. Aí um time bom. Aí quem tava lá? Juvanês? Eu, Zander, Peneneco, Juninho Lula, o Hércules foi, né? Galera, o Shell. O time jogou muito, mas teve muita aprontação também, não teve? Misericórdia. Teve história? Teve história. O problema do time era depois do jogo os caras ir embora, né? Como é que fazia para ir embora? Não ia, né? Não ia embora, né? O casamento balançava, né? Uma das histórias desse time lá do Paraíso. Possível de ser contada. Tem história, né? No Paraíso, na época que, logo do Paraíso, nós ficamos conhecendo o Marcelo Madeira, lá de Divinolândia. Marcelo resolveu fazer um time lá, regional de lá, que o time dele precisava ser campeão. A cidade dele nunca tinha sido campeão. Aí ele veio aqui viu um jogo do Paraíso, e começou a conversar comigo, né? Falou assim, eu preciso fazer um time lá bom. Aí eu achei, brincando com ele, né? Eu falei, o cara para fazer time bom tem que ter dinheiro. Aí ele falou, mas isso aí não falta não.
Aí oriçou a... Aí eu olhei para ele assim, eu falei, então fechou então. Aí fomos lá, conversamos com o Juninho, né? E tínhamos uma coisa muito legal, né? Cada um acertava o seu preço. Né? Eu apresentava o jogador e cada um... Quem que foi nessa barca aí? Eu, Juninho, Peneneco, Zander, Gisley e Shell. Nossa, mas... Aí só que nós tínhamos um problema no Paraíso, né? Porque o jogo aqui, nós tínhamos que mudar. O jogo lá era à tarde, aqui o jogo era de manhã. Então, às vezes, nós tínhamos que deixar de ir aqui para ir jogar lá. Nossa. E o bom de lá, que lá na época pagava em dólar, né, cara? Em dólar? Em dólar. Caramba! Lá pagava em dólar. Juninho, Lola aí, Peneneco. Lá pagava em dólar. Ele foi... E o time foi, o homem gastou. Foi campeão? Campeão. Foi campeão do torneio regional. Foi campeão. Corridíssimo torneio. Foi campeão a primeira vez. Vinolândia, Virginópolis, São João da Piedade. Foi campeão em cima de Goiânia, né? Goiânia. Primeiro jogo nós perdemos de 3-1. O prefeito fez uma coisa errada, né? Ele levou todo mundo para a cidade e tinha um baile na cidade. Antes do jogo. Meu Deus. Aí chegou perto de nós e perguntou assim, ó, ganha o jogo amanhã? Ele falou, nós falamos, ganhamos. Ele abriu aquele tanto de congelador, cheio de cerveja. Antes do jogo? No sábado. Ah, meu Deus. O que acontece? Nós fomos dormir 4, 5 horas da manhã, o jogo era de manhã. Nós chegamos no campo com o gosto da cerveja aqui, ó. E o jogo em casa ou fora? O jogo fora. Perdemos o jogo de 3-1. Perdemos o jogo de 3-1 e nesse dia, um dos que não foram foi o Peneneco. O Peneneco estava trabalhando. O carro veio buscar e o Peneneco foi. E o Neguinho correndo, tá? Sozinho? Sozinho. Correndo sozinho. Correndo e gol. E no jogo de volta? O jogo no jogo de volta... Aí no jogo de volta... Prendeu todo mundo? Proibiu a gente chegar na cidade, né? Um dia antes. E de quanto ficou o jogo? Aí no outro nós ganhamos o jogo de 3-1. Mas foi apertado, porque choveu. O time melhor campanha foi campeão ou foi para os pênaltis? Não. Nós tínhamos melhor campanha, né? Nessa época o Marcelo proibiu a gente de chegar na cidade dia antes, porque o jogo era no domingo, nós íamos para lá no sábado. Tá, mas aí, depois do jogo compensou. Aí liberou. Aí no dia nós tivemos a felicidade do Juninho Lola, né? Tá bem na partida, né? Sempre chutava muito forte. Quem que era o capitão do time? O capitão do time era o Lola, o Juninho. Era o Juninho. Tinha o Biguá na época, né? Nossa. Aí o rapaz também vai abrir um congelador com Carlinhos Sarará, Biguá, Ceinha. Aí, né? Aí não teve jeito. Vai jogar o sapo na água. Né? Aí não teve jeito. Mas Martins Passarinho, lá os caras do Copevale da época, né? Então não teve jeito. Foi campeão, não teve, mas foi campeão. Aí fomos campeão, cumpriu uma missão, né? Nós tínhamos essa missão, né? O time onde a gente ia, nós tínhamos, tinha esse negócio de receber, mas tinha um lado, né? O time chegava. Né? Exatamente, sobre as outras chegadas, e principalmente a chegada do CEIM para a arbitragem, que a gente vai conhecer como que foi essa transição e como foi essa história do apito, né, nas 3 ligas do Vale do Aço. No próximo bloco do nosso programa, voltamos rapidinho. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palcos, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse terceiro episódio do programa, terceira parte do programa, conversa com o CEIM, né? O Célio Ronaldo da Silva, o CEIM, jogador de futsal, jogador de futebol de campo,
E um árbitro destacado, tanto que trabalhou nas 3 ligas de futebol do Vale do Aço, Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano. Chaim, como é que foi essa transição do campo para o apito? Alguém te incentivou ou você chegou à conclusão que não dava? Não, o que aconteceu foi assim, eu sempre fui, desculpa, eu sempre fui de reclamar muito com o árbitro. Chorão? Muito chorão. Eu até acho que todo jogador chorão ele tem que ser árbitro. Então eu reclamava muito com o árbitro. Aí na época, reclamava muito, mas só que era muito amigo do PC, né, do Paulo César. O Paulo César Gomes, que Deus o tenha. Que Deus o tenha, né, gente. Era o árbitro, tá, cara? E ele começou... Dizia que era um árbitro coluna do meio, né, que sabia fazer o resultado da coluna do meio. Né? Era um cara que eu vou dizer, um cara inteligente. O árbitro tem que ser inteligente. Ele falou assim, por que você não vai apitar? Você tem um bom porte físico, né? Começa a estudar as regras. Por que você não vai apitar? Aí um dia, conversando com o Orlando, né? O Orlando trabalhava comigo já na Delta, né? Delta. Aí ele falou comigo, ô Sérgio, se você quiser apitar, eu vou te dar uma oportunidade. Aí resolvi apitar um jogo, sabe? Resolvi apitar um jogo do Milionário na época, né? Que até o time de Master, né? O time de Master, né? O time do Galego também estava presente, né? O Galego do Resenha. Aí ele viu e falou assim, não, você tem dom para coisa, pode continuar. Aí começamos, né? A gostar da coisa, o dinheirinho também que entra, né? No dia já entrou e já no futebol os caras já não queriam pagar o que eu queria, né? Aí eu falei, então vou apitar, né? Mas ele começou apitando com jogos de categoria de base e de Masters, né? Apitando só, já comecei, eu acho que o árbitro, quando o árbitro tem tendência, realmente você já tem que chegar apitando, o que a gente fala, o grosso. Não, tem que... Não é pro baixo, não? Não, porque é o seguinte, o árbitro, ele vai errar. O árbitro, ele vai errar. Então, quando você pega um jogo difícil, depois você vai corrigir. Né? O árbitro nunca deve entrar para apitar sem estudar as regras. Então, eu já estava estudando as regras. Se você dá um jogo difícil para ele, você vai trabalhar em cima dos defeitos dele. Né? Então, das qualidades. Então, qualidade não precisa, né? Então, você vai trabalhar em cima dos defeitos. Então, já peguei um jogo do Milionário, né? Com Luz Catimba, Assis, e os caras pá no meu ouvido. Eu falei, não quero saber não, vamos jogando. Você tem dom, entendeu? Aí começamos, vamos pegando um troquinho aqui, um troquinho ali, vamos. Você apitou em Ipatinga várias temporadas ou uma temporada? Não, apitei em Ipatinga umas 2 temporadas, né? Aí, mas já tinha, Orlando sempre fez esse trabalho, né? A longo prazo. O árbitro não tem condições de chegar a apitar uma final, né? O Careca também faz isso a longo prazo. O árbitro não vai surgir hoje, vai apitar uma final. Então ele já falou, olha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, para que um dia você possa ter uma possibilidade, né? Nunca prometeu, né? Uma possibilidade de apitar uma final. Então tem que melhorar aqui, melhorar. E fomos corrigindo esse erro aqui, erro ali. Aí depois resolvemos apitar em Fabriciano, né? Que da região é o lugar mais difícil de se apitar futebol. Por quê? Por quê, Fabriciano? Porque Fabriciano é o seguinte, o povo, as pessoas de Fabriciano gostam muito de futebol amador. Gostam muito. Das 3 regiões onde que mais gosta de futebol amador é Fabriciano. Mas é os que menos entendem de regra de futebol. Entendeu? Então lá é na época da paixão ainda, né? Se a bola pegou na mão e gol é gol. Então não tem, a regra está ali, são 17 regras para ser respeitado. Fabriciano tem hora que os caras não querem respeitar. O que a gente fala hoje, o árbitro que conseguir apitar em Fabriciano, ele apita em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não tem polícia, não tem policiamento, entendeu? Então você tem que, às vezes... O árbitro às vezes tem que afinar? Tem. Tem que afinar? Tem, às vezes tem que afinar. Né? Afinar, porque não sabe, é pipocar mesmo. Às vezes levar o jogo. Às vezes tem que segura em certo momento, às vezes solta lá, mas nunca prejudicar, né? Às vezes, por exemplo, se você eu já fiz muito isso. Hoje eu falo, os árbitros que estão começando, eu falo diferente. Entre você ser agredido e o cara
sair, na minha época, o cara saía. Né? Porque se ele agredir, o árbitro não pode ficar esperando o cara bater nele. Né? Você vai tomar uma porrada e como é que você vai defender? Então, o cara que der essa porrada, ele ia tomar porrada. Tem que estar preparado para dar preparado. O futebol amador tem que preparar o troco mesmo. Tem que ser, deu, tomou. E é tudo na hora. E, né? Então, foi E aconteceu muitos episódios com você? Aconteceu, infelizmente. Aconteceu. Qual foi o mais? Aconteceu um comigo e o atual presidente da Liga, com o Coelhinho, né? No jogo de Master, né? O Zipa e Social, né? Todos os dois de cabeça quente, mas somos amigos hoje, né? Coisa passada da história, né? Não, mas o Coelhinho é crenqueiro, velho. Crenqueiro, velho. Nosso irmão, mas é crenqueiro. Aí tivemos uma briga feia, né? Muito, né? Feia mesmo. O Coelhinho daquele tamanho te encarou? Não pipoca pra ninguém, não. Pipoca não. Não pipocava. Jogamos no social junto também, né? Foi no social. Não pipoca. Mas daí tem que ser assim mesmo, né? Dentro do futebol não tem tamanho, né? E outra vez que você passou aperto no apito? A outra vez que eu passei no apito foi no NAC, né? No NAC? Teve a Copa Itatiaia, né? Uhum. Nós fomos apitar um jogo lá, um jogo entre o NAC e o 13 de maio de Fabriciano. O jogo, a casa cheia. E na época o 13 estava ganhando o jogo de 1-0 e a gente queria, na época, aconteceu uma confusão lá e a gente queria parar o jogo, não tinha condições de mais jogar. Então eu chamei o Nelson Quixumba, que na época era coordenador, e falei, o Nelson, não tem condições de jogo, né? Nelson, não, nós temos que jogar, porque a torcida falou, não, se não jogar, ninguém vai sair daqui, vai apanhar todo mundo. Então o Nelson, o time que estava ganhando, né, que ia mandar os diretores que resolvia comer. O Nelson, não, Célio, vamos continuar jogando. Aí nós fomos jogar, ué. Pô, Nelson, você, não vamos sair, senão se a gente não jogar, não vou sair daqui vivo, não. Não sair daqui vivo, não. Aí fomos jogar, o time do NAC ganhou o jogo. Virou o jogo. Teve jeito. Virou o jogo, né? Aí virou o jogo e acabou saindo de lá, né? Esse foi o jogo mais difícil da sua vida? Esse foi o mais difícil porque na época, policiamento, né? O cara tinha policiamento falou assim, se você sair daqui, não damos segurança pra vocês também, não. Não aguentaram. O sargento falou isso comigo, eu falei, então, se o sargento falou comigo que não dá segurança pra mim, imagina o resto. Qual foi o jogador mais chato que você pegou dentro de campo? O Ceinho O jogador mais chato? Ou uso, né? Porque você também não foi uso. Não tem uma turma aí, tá? Vamos lá, pode citar, o momento é esse. Nós temos Coelhinho, chato. Silvio, advogado. O nosso Silvio também, mas... E o Silvio é um chato clássico. Clássico, né? Porque ele passa perto de você e fala assim, olha, aquele lance lá, você errou, tá? E toda hora, e ele não vem perto de você. Na hora que você vai perto dele, ele some, entendeu? Então não tem como você adverti-lo, né? Mas nós temos o Silvio, né? Zé Carlos, né? Chegava muito. Fabiano, né? Os caras que chegavam... Dos dois irmãos, o Zé Carlos e o Fabiano? Dos dois irmãos. Né? Timóteo, nós tínhamos o Gilson. O Gilson Balbino. Gilson Balbino, né? Que eu acho que é o pior de todos, né? Que é o mais complicado. É a turma, né? Futebol é complicado. O grande jogador que você viu jogar, você apitando, ou os grandes? Assis, capitão. Assis, muito bom jogador. Ailton Jones, na época... Futebol amador, né? Aprendemos muito vendo os caras jogando. Duca, né? Helder. Bons jogadores. Né? Você, para pitar, você chegou a espelhar alguém ou o Ceinho, estilo próprio Ceinho? Não, eu gostava mais... Eu gostava muito do Orlando, né? Do Orlando, né? Até esse jeitão de não se intimidar, entendeu? Então eu aprendi muito com ele, né? Não tem que se intimidar. Tiver que dar, tem que dar. 43, se for pênalti, é pênalti, tiver que sair, sai. E ele colocou esse trem na minha cabeça, sabe? Se tiver que sair no camburão, sai. Culpa de Deus, já saí várias vezes. Você chegou a sair? Já, nós tivemos uma das piores aí também, que foi na Júnior, né? Olaria e Cachoeirinha.
O time do Cachoeirinha, primeiro jogo contra o Olaria, empatou de 1-1. O outro jogo no Cachoeirinha, o Cachoeirinha se empatasse, né, ia para a final. E o Cachoeirinha Júnior até então não tinha chegado na final. E os caras começaram a colocar pressão em cima de mim, né? Pressão. O jogo em qual campo? O jogo no campo Cachoeirinha. Cachoeirinha. Saí no Camburão. Como é que ficou o jogo? O jogo ficou 1-0 para o Olaria. Então não tinha jeito de sair. Mas é porque o time... O juiz de futebol ele consegue fazer resultado profissional, amador? Consegue. Na malandragem ou na cara dura? Os dois. Depende muito. Tem o árbitro, por exemplo, que seu time precisa ganhar. Você está jogando em casa. O árbitro vem, ele marca tudo. O jogo não corre. O time... É o tal do segurar o jogo. Segura o jogo. Faltinha, né? Toda falta é falta. A bola não anda. Entendeu? A bola não anda. O jogo vai ficar de quê? 0-0. Os juízes usados profissionais, você chegou a trabalhar como quarto árbitro em jogos do Campeonato Mineiro, do módulo B, no social, principalmente em jogos do social Fabriciano e tal. Você viu diversos árbitros trabalhando. O árbitro no vestiário, o árbitro é mais ou menos que nem um jogador, ele se prepara para o jogo, ele fala assim, hoje eu vou ser assim, vou ser assado, ou no transcorrer da partida, você vê que o árbitro está com má vontade com alguma equipe? O árbitro hoje, ele estuda o jogador. Ah, é? Ele estuda o jogador. O jogador hoje estuda o árbitro e o árbitro estuda o jogador. Então, por exemplo, você vai pegar um profissional, você pega um Berola, por exemplo, um Caicai. Um Caicai. Então toda foto, você tem que se assar que o jogador é assim. Então você tem que estar mais próximo dele. Você pede auxiliar para ficar próximo dele. Atenção nele, porque o jogador cai. Então o árbitro estuda o jogador, estuda a equipe, as condições do jogo. Por exemplo, essa equipe está em primeiro lugar, a outra está em quarto, essa aqui precisa ganhar, essa aqui o empate está bom. O árbitro hoje, e ele tem que ser assim, né? O árbitro hoje, quando ele chega em campo, ele é o dono da partida, mas ele é dono da situação, ele sabe de tudo. Se você precisa ganhar, se o empate está bom, ele sabe de tudo. Ele tem que levar na malandragem, na boleiragem, na resenha, ou depende do estilo de cada um? Depende do estilo de cada um, mas o árbitro ele tem que usar a regra 5, que é a regra do árbitro. Qual que é a regra? A regra 5 é a regra do árbitro, né? Que tem hora que tem coisas que às vezes dá para deixar para passar. Aquela história que o Armando Marques falou que foi flagrado pelas câmeras, certamente. Tem coisas que a gente vê e tem coisas que a gente não vê. É isso mesmo? É a pura realidade. Fizeram escândalo em cima de uma coisa que é a realidade, entendeu? Tem coisas que você vê e tem coisas que você não vê. Depende muito da situação. Qual que é a pior das regras? Qual que é a mais difícil de ser interpretada? Das 17 regras. É a lei do impedimento. Impedimento? É a lei do impedimento. É a regra mais difícil. E agora se tornou mais difícil de novo, né? Porque a CBF mexe muito nessa regra, né? E agora volta a bola vindo do adversário de novo, né? Até os árbitros de plantão, hein? A bola vindo do adversário agora não tem impedimento. Volta a regra quase antiga. Se é intencional, se não é, então tem mudado tudo e dado para o árbitro, assim, você resolve. Resolve de momento. Não pode ser assim, entendeu? Dependendo da situação, entendeu? Tem hora que se a bola pegou, se foi intencional, se não é, entendeu? Então a regra antiga ficava mais fácil. Se você tiver a intenção de voltar a bola e o jogador já tiver impedimento, aí não tem impedimento. Agora, se a bola vier do adversário, se o adversário já tiver impedido, e aí, dependendo da partida, aos 44, se apitar um jogo, né? Nós estamos falando uma diferença enorme de amador para profissional. Profissional, você pode dar alguém que ninguém encosta em você, e amador, como é que faz? O árbitro, você é a favor da profissionalização da arbitragem? Sou a favor. Sou a favor. O árbitro, na verdade, o árbitro hoje, ele já é profissional. Porque o árbitro, por exemplo, ele apita domingo. Aí ele vai apitar quarta à noite. E trabalha em quê? Como que ele vai trabalhar? Na verdade, não faz de conta. Na verdade, ele é profissional. Entendeu? O árbitro ganha bem para apitar hoje ou ainda ganha pouco? Não, ganha pouco pelo tamanho da responsabilidade dele. Deveria ganhar mais. O problema hoje que da arbitragem não ser profissionalizada, eu acho é porque tem muita gente para mamar no dinheiro.
Ah, é? Tem muita gente, entendeu? Quando chega no ápice, sobra pouco para arbitragem. É igual jogador de futebol. Os caras ficam falando, Neymar ganha muito, fulano ganha. Os caras estão pegando só a merreca, porque o grosso mesmo fica tudo para trás. Entendeu? Se o cara não for esperto, ele cai mesmo. Cai. Então eu acho que é o seguinte, o árbitro tem que ser profissional. Você vai ganhar tanto por mês. É o seu salário. Se você apitou, se você não apitou, porque vai dar uma tranquilidade para ele chegar, por exemplo, eu vou apitar uma partida. Se ele apitou bem ou se ele apitou mal, o salário dele é o mesmo. Agora, o que acontece hoje se você for bem, eu estou te falando, tem coisa que você vê e tem coisa que você não vê. Se você foi bem e aquele interesse maior de alguns, você volta. Se não for, você não volta. Aí fica difícil. Senhor, o que ficou de tudo no fechamento? O que ficou de tudo do futebol na sua vida, quanto jogador, quanto jogador de futsal, de campo e de arbitragem? O que representou? O que representou não? Representa, não, o futebol para você? É um lado muito bom. Você aprende muito. Dá para você pegar muitas coisas e levar para o seu dia a dia. Né? É muito bom. E como tudo na vida passa, né? Fica história, você tem que aproveitar a sua fase, a sua época. Vai vir gente para te substituir, entendeu? Tem que ter cabeça. É o ciclo da vida, né? Tem que ter cabeça para isso. Chegou pessoas para te substituir. Não fica impedindo a pessoa de passar. Pelo contrário, ajuda a pessoa, entendeu? A chegar onde, se vai ser melhor ou se vai ser pior do que você. Não importa, entendeu? Eu acho que o importante... O destino vai se encarregar. Eu acho que o importante é isso. O Rafael, o Cauã e o Kaique, você gostaria que eles fossem jogador, árbitro ou nenhum desses? Nenhum desses. Nenhum desses. Que vencer na vida por outros caminhos? Por outros caminhos. E estamos até, já começamos um trabalho com eles, com isso, né? O Cauã já gosta muito de estudar. Né? Bom, não é, gosta muito de estudar. O Kaique? E o Kaique talvez sim, o Kaique já vai puxar, né, já gosta mais de futebol, mas o Cauã não. Mas temos o Rafael, né, que está jogando nas categorias de base aí do AERC, né. Tá na bola? Tá na bola. Mas zagueiro? É médio volante, segundo volante. Mas tem a cabeça melhor que a do pai, né? Pela idade, tem. Mas o pai já aprendeu muito da vida? Já, o pai ajuda, né? Eu tô falando com ele o seguinte, eu tenho que ver, né? Porque ele tá com o Pretinho, né? Irmão do Ney, o Pretinho, você conhece. Mas eu falei com ele que eu tenho que ver, mas ele não quer deixar eu ver, não, sabe? Sei, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do História da Bola. E fiquei muito feliz com a sua vinda, contando parte da sua história. Se quiser deixar uma mensagem final, o momento é oportuno. Muito obrigado a todos, né? Que conviveram comigo, né? Ainda temos aí um longo caminho aí para seguir. Se eu pudesse ser útil para alguém em alguma coisa, eis-me aqui. Beleza. E com o Sérgio Ronaldo da Silva, o zagueiro, o jogador de futsal e o árbitro autêntico, a gente produziu mais um Histórias da Bola para você, telespectador e telespectadora. Com muito prazer, com uma honra muito grande, trazendo os personagens que construíram a grande parte da história do desporto do Vale do Aço. Muito obrigado uma vez mais pela companhia e até um próximo programa, se Deus quiser.